meus queridos amigos, meus queridos irmãos no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos juntos aí e hoje com uma temática um pouco diferente. Estamos aí dentro do período da Quaresma e convido vocês então a estendermos aí a nossa reflexão sobre esse tema, pensando sobre oportunidades, né, que nós temos aí de fortalecimento também da nossa relação com Deus, através das reflexões em torno aí da caminhada de Cristo e da forma como Cristo enfrentou as aflições, as dificuldades, as provações e os exemplos que Ele deixou para cada um de nós aí também. Então sejam bem-vindos para esse momento, que Deus abençoe a todos. Nós iniciamos com o nosso momento de oração. Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pela presença que nós temos da Tua graça, do Teu amor na nossa caminhada. Te agradecemos por sermos os Teus filhos amados, por sermos cuidados e protegidos por Ti em meio às nossas próprias caminhadas, às nossas aflições, às provações a que estamos expostos. Obrigado por teres deixado o exemplo de Cristo para todos nós, de como administrar essas situações. Ajuda-nos a fazermos o caminho do arrependimento e da volta a Ti, ao Teu contato, ao Teu convívio, à Tua casa, à harmonia contigo. Que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor nos inspire através do estudo de hoje sobre esse tema de reconectar as relações contigo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem então, pessoas. A Quaresma ela tem por tema normal assim a entrada da Quaresma, quando nós começamos ali as reflexões nos primeiros dias. Os evangelhos vêm trazendo sempre o apelo ao arrependimento e à conversão. Então a gente vai estar andando por aí também, buscando essa conexão, buscando essa oportunidade de podermos entender o quanto que isso é urgente, o quanto que isso é necessário, o quanto que isso é importante também na nossa caminhada. Vamos então nos situar dentro desse cenário primeiro. Então o primeiro momento seria essa, digamos assim, essa situação. Ver aonde que nós estamos e qual a nossa condição, o que está acontecendo conosco nesse cenário de espiritualidade. Bem, o Espírito Santo ele é aquele elemento da divindade, da nossa relação com Deus, que nos incomoda para que possamos fazer os nossos movimentos. O Espírito Santo ele mexe conosco. Ele nos faz caminhar, Ele nos empurra para irmos para frente. Como igreja, de uma forma coletiva, Ele está ali sempre chamando, congregando, iluminando, santificando, para que essa igreja permaneça ativa, permaneça viva. É o Espírito Santo que mexe com o povo de Deus. Foi o que aconteceu desde a primeira vinda do Espírito Santo, lá no registro de Atos. Os discípulos estavam lá meio amedrontados e o Espírito Santo entra no meio e tira aquele medo, tira aquela angústia e projeta eles para uma experiência que eles nem imaginavam que eram capazes de passar por ela. Então essa é a função do Espírito Santo dentro da igreja, né? De manter a igreja viva, de manter a igreja ativa e também individualmente. O chamado do Espírito Santo ele é individual para cada pessoa, não só na coletividade, mas na individualidade também. O Espírito Santo está sempre pronto para mexer conosco. Porém, nossa realidade é que nem sempre nós queremos isso, né? Nem sempre nós queremos sermos assim, poderíamos dizer, domesticados pelo Espírito Santo. A gente não tem sempre essa disponibilidade. Muitas vezes nós somos resistentes ao Espírito Santo. Nós queremos domesticar o Espírito Santo para que Ele faça o que nós queremos e não o contrário, né? E em vez de ir para frente, muitas vezes nós queremos ir para trás. Quando normalmente nos envolvemos em situações de pecado, nós não queremos às vezes sermos chamados dessas situações de pecado, queremos ficar lá porque está acomodado. E o Espírito Santo está chamando para a gente sair, está chamando para o arrependimento, está chamando para a conversão, para mudança de caminho, para mudança de atitude. E às vezes a gente está se dando bem lá naquilo, né? A gente acha que está se dando bem naquilo que está fazendo, não está muito a fim de abandonar aquilo. Tá bom, tá agradável, tá dando prazer,
está dando lucro, está dando vantagem, e a gente não quer muito abandonar aquilo. Então essa é a nossa tensão entre aquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida e aquilo que nós queremos fazer na nossa própria vida. E o convite que a gente tem do Evangelho, que está lá registrado em Marcos 1,15, é: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o convite de Jesus. Né? Então vejam bem, passa pelo converter-se, passa por aquela desacomodação, ou seja, sair daquela condição que desagrada a Deus e irmos para a nova dimensão. Então esse exercício de conversão é o exercício da Quaresma, é o exercício que a gente vê como necessário, né, para que a gente mantenha a conexão, para que a gente mantenha o elo com Deus. Então essa conversão é importante. E esse é o movimento da nossa espiritualidade conduzida pelo Espírito Santo. Então o convertam-se tem a ideia de ação, né? O convite de Jesus, convertei-vos, é a ação. E creiam está relacionado à nossa reflexão. Então ação e reflexão, ou reflexão e ação, são movimentos da Quaresma, importantes dentro do início do caminho, para quem quer olhar para Cristo, para quem quer caminhar com Cristo, para quem quer chegar lá onde Cristo está conduzindo seu povo, para o descanso eterno, para a paz com Deus, para a plenitude com Deus. O caminho começa por aqui. Então é uma ação que é fruto de uma reflexão e que leva necessariamente a um movimento. A conversão tem essa ideia de movimento, da gente se mexer, da gente mudar de direção, da gente mudar de rumo. E esse é o caminho que Deus propõe aí para nós. Movimento a gente pode entender como sair dos velhos esquemas a que nós estamos acostumados, que muitas vezes são sem sabor, sem entusiasmo, sem criatividade, e assumir um movimento cheio de misericórdia e comoção, como aquele pai amoroso que corre ao encontro do filho arrependido. Veja lá, como o pai correu ao encontro daquele filho, porque o filho estava fazendo um movimento de voltar para o pai. Esse movimento do filho foi encontrado pelo movimento do pai, e aí houve um encontro, o movimento, né, de abandonar o pecado e o movimento de perdoar o pecador. O filho que vem arrependido em movimento e o pai que vai amoroso em movimento ao encontro. E isso traz a libertação daquela condição a que o filho estava exposto antes, na condição de pecador. Então esse movimento ele tem essa ideia, né, da volta para os braços do Pai. E esse é o movimento que nós podemos fazer na Quaresma. Isso passa por mudança de atitude, ou seja, passar da atitude que se limita a julgar e esperar para uma atitude que vai ao encontro com aquele pastor que procura, como aquele pastor que procura a ovelha perdida, né? O pastor ele não fica lá lamentando o perder da ovelha, ele sai ao encontro da ovelha e vai lá até encontrar aquela ovelha. Então a gente muitas vezes tem também esse convite de a gente parar, estagnar, né? E a Quaresma nos traz a ideia de um movimento, de não ficar parado, agora estou no desespero, agora estou, né, na tristeza, agora estou afundado aqui, o que eu vou fazer, não tem mais nada para fazer, e desistência. Não há desistência, sempre há insistência e vontade de fazer o caminho de novo, e crença na possibilidade de fazer de novo, e disposição para fazer de novo aquele caminho, e vai ao encontro, e o encontro acontece. Assim como o pai encontrou com o filho, assim como o pastor encontrou com a ovelha, esse movimento ele sempre vai promover um encontro, o nosso encontro com Deus. E a importância desse movimento na nossa vida, de nós estarmos sempre nos movimentando na fé, nunca estacionando em situações de conforto, porque às vezes, nem sempre, né, o conforto é ruim, mas muitas vezes o pecado promove uma situação bem confortável, e às vezes a gente para lá. Então a ideia é que não, reflita sempre na sua vida e veja se aquilo realmente está te mantendo conectado a Deus ou não, e percebendo que existe alguma ameaça, faz o movimento, busca a conexão, né? Assim nós vemos que a igreja passa também por esse movimento, né? Podemos transformar a igreja em um hospital de campo depois de um dia de batalha.
aquela igreja que acolhe as pessoas, aquela igreja que cura os feridos e cansados, né? E pensar que nós podemos ser esses enfermeiros e médicos que acolhem e cuidam. Vejam que finalidade importante, né, para uma igreja, para uma instituição, para um povo reunido em nome de Cristo, de querer ser aqueles que estão ali para acolher. Nós, aquelas pessoas que já fomos acolhidas pelo Pai, de querermos ser também aqueles que acolhem, que veem os movimentos, que respeitam os movimentos das pessoas e que disponibilizam, né, acolhimento para as pessoas. Desse movimento de cada um em busca do seu Salvador, em busca do Evangelho, e a igreja como aquela que oferece essa possibilidade. Então aqui nós temos uma pauta importante para refletirmos sobre a nossa função de igreja também durante a Quaresma, de sermos aquela igreja solícita, que está sempre com a porta aberta, com o coração pronto para receber e que acolhe com significado, que acolhe com respeito as pessoas que vêm e que trata essas pessoas também nas suas dificuldades. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre essa conversão, esse movimento que nós chamamos aí de mudança de mentalidade. O que é isso? Né? Pelo conhecimento que nós podemos alcançar através da Bíblia, nós vamos perceber que trata-se de um reconhecimento dos próprios pecados, que nos desviam muitas vezes do caminho de Jesus. Aquela preguiça espiritual, aquela omissão diante de um chamado de Deus, né? E o convite é para a gente sair disso, sairmos de nós mesmos para irmos ao encontro de Deus, para irmos ao encontro de Jesus. Então, sairmos de nós mesmos para irmos àquele acolhimento do Pai, que restaura, que regenera, que acolhe a cada um de nós. E isso é mudança de mentalidade, isso é arrependimento. Esse é o tema central aí da Quaresma também para nós nesse tempo. E o desafio que a gente tem na Quaresma é de que possamos pensar sobre que cuidados nós estamos desenvolvendo na relação com aqueles que a vida colocou junto de nós, como meu próximo. Isso parte daquela reação do filho, da parábola do filho pródigo, quando aquele filho mais velho estava em casa reclamando, né, porque o arrependido tinha voltado, estava sendo bem recebido. E aí, como é que nós vemos esse quadro? O que nós fazemos com aqueles que estão voltando, com aqueles que precisam voltar? Que importância nós damos para esse acolhimento? Né? O quanto que nós podemos pensar nos outros e não apenas em nós mesmos. Pensar em voltar junto e não apenas voltar sozinhos. Pensar em desfrutar juntos de todo o benefício, de toda a paz, de todo o amor que Deus oferece para nós e não queremos apenas para nós. Daí de convidarmos nossos amigos, parentes, vizinhos e até os companheiros que estiveram porventura envolvidos em situações lá, né, de desvio do caminho de Deus, de repente a gente voltar para esses e convidar esses também para voltarem e voltarem juntos para o caminho do Senhor. Aí nós temos alguns estímulos da palavra de Deus. Por exemplo, o profeta Joel, ele fala, né, num texto lá, voltem ao Senhor, Ele é benigno e compassivo, paciente, cheio de misericórdia e inclinado a perdoar o castigo. Olha só, existe essa inclinação de Deus, existe essa bondade de Deus que está sempre disponível para todos nós. E a Quaresma nos leva para este Deus amoroso. Ela tem o convite a voltarmos para os braços deste Pai, que abraça, que beija, que recebe, que acolhe e que cuida também das nossas aflições e das nossas dificuldades. No Salmos 50 e 51, nós temos ali, né, esses dois salmos falando sobre essa misericórdia de Deus, que tem o poder e a alegria de perdoar, curar, libertar e abrir um caminho novo de esperança. Os dois salmos apontam para isso. Né? São leituras importantes aí nesse tempo de Quaresma, esses dois salmos também, porque eles nos põem em conexão com esse poder amoroso do Pai e nos dão a oportunidade de refletirmos sobre as nossas possibilidades de volta também. O apóstolo Paulo também fala sobre esse assunto dizendo: voltem ao caminho certo, reconciliem-se com Deus, vamos aderir totalmente a Cristo na nossa caminhada, vamos voltar para perto do Pai, vamos voltar para os caminhos do Filho. Não vamos apenas contemplar Cristo caminhando na Quaresma,
vamos caminhar com Ele, vamos entrar nesse caminho, vamos fazer essa trilha, vamos desfrutar junto desse cuidado que Deus tem com Ele na caminhada dele, na quaresma, e vamos tentar sentir essa presença de Deus também na nossa vida e perceber que os nossos caminhos seguirão, continuarão, e muitas vezes nós estaremos em caminhos assim de dificuldade na nossa vida e poderemos lembrar, né, que assim como Cristo foi cuidado nesse caminho quaresmal, nós seremos cuidados em todos os caminhos que também teremos pela frente. A ação de Deus, ela é assim, não se canse de perdoar. Deus é eternamente disponível para o perdão. O que acontece muitas vezes é que nós é que cansamos de pedir o perdão. Nós é que enjoamos de fazer esse caminho de volta, do arrependimento, da retomada, e muitas vezes desistimos desse caminho, né? Enfraquecemos nessas práticas e acabamos deixando de lado e nos acostumamos com caminhos que nem sempre são caminhos de conexão com Deus. A nossa ação, ela pode estar pautada pelo que está escrito lá em Mateus 18, versículo 3. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Então essa busca, né, desse caminho de volta, Jesus Cristo fala e usa a criança como um exemplo, como uma inspiração, na sua simplicidade, na sua crença, na sua receptividade, né, na aceitação das coisas, né, que são mais próprios da criança. A gente, quando fica adulto, questiona muitas coisas e às vezes se acha muito sabedor de tantas coisas, e às vezes essa pseudo-sabedoria nos distancia um pouco do contato com o Pai. Então vamos lá, vamos como criança, vamos aceitando o convite, vamos chegando perto do Pai, vamos deixando o Pai tomar conta da nossa vida, cuidar das nossas expectativas também. O que precisamos então é coragem para reconhecermos, né, que somos pecadores. Essa coragem é importante, é a humildade que nos leva a esse reconhecimento, né? Somos de fato pecadores, não podemos negar isso, né? E não há problema nisso hoje. Essa é a nossa condição existencial, não é vergonhoso, nós estamos assim, nascemos assim e podemos lidar com isso, mas não lidar sozinhos. Podemos lidar com o Pai, podemos deixar o Pai fazer parte dessa caminhada e buscarmos o nosso arrependimento e não simplesmente nos perdermos nos caminhos do pecado. Então o que precisamos é humildade para lidar com a verdade profunda a respeito de nós mesmos, sem fingimentos. Não precisamos esconder de ninguém que somos pecadores. É porque essa é a natureza de todos os seres humanos. Então podemos assumir que somos pecadores sim. E somos pecadores conscientes que precisamos voltar. E estamos constantemente voltando ao caminho que Deus nos acolhe. Então essa é a ideia da volta. O que nós realmente precisamos é a confiança para pedirmos o Espírito de Deus. É essa confiança, né? Me dá o teu Espírito, cria em mim, ó Deus, um puro coração, renova dentro de mim um Espírito inabalável para que eu volte, para que eu fique, para que eu permaneça nos teus caminhos. Esse é um pedido constante que a gente precisa estar fazendo para o Pai, como nós fazemos sempre também no nosso culto. Logo depois que nós ouvimos a mensagem da pregação, nós sempre pedimos que Deus nos dê o seu Espírito para que aquela palavra ela venha e fique em nós. Que o Espírito Santo nos ajude a nos apropriarmos daquela pregação, daquela palavra anunciada lá no culto e que ela fique orientando a nossa vida. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse pedido é o pedido nesse sentido, né? Precisamos deixar cair as máscaras e viver a verdade, né? Não precisamos esconder de ninguém aquilo que temos ou que temos vergonha. Precisamos mostrar, sim, quem verdadeiramente nós somos. E aí podemos, com humildade, voltar à casa do Pai, voltamos ao convívio com o Pai e buscarmos junto a Ele a nossa acolhida. Então precisamos acolher e viver a verdade, e viver nessa verdade, pois ela liberta. Ela liberta e também libera energias e oferece a recompensa. E a recompensa é a alegria da existência humana. Então, dessa conexão nossa com Deus, nós vamos sentir a liberdade e vamos sentir a força de Deus nos orientando para que a gente possa fazer esse caminho e possa fazer ele com mais segurança. E é isso que nós precisamos, né, para mantermos a nossa comunhão com Deus. Então, a gente pode dizer assim, numa tentativa de irmos concluindo agora nossos pensamentos,
e que o tempo de Quaresma é um tempo propício para a gente recuperar a consciência. Antes de tudo, é na cruz de Cristo que se manifesta essa iniciativa do amor gratuito do Pai, o qual nos salva, nos oferece a possibilidade de caminhar no caminho da vida, fazendo-nos obedientes por amor a Cristo. Então aí está a nossa oportunidade. A Quaresma é a nossa oportunidade de fazermos o caminho com o Pai, de fazermos o caminho junto com Deus, de caminharmos com Cristo e sentirmos junto com Ele aquilo que o Pai oferece para Ele. É o tempo de sermos acolhidos em amor, paciência, tolerância, perdão e bondade, e é o tempo de compartilharmos também esses valores, essas virtudes, essas qualidades de vida com as pessoas com quem nós convivemos. Então, um feliz tempo de Quaresma para cada um de nós, um bom tempo de reflexão, um bom tempo de arrependimento, um bom tempo de volta aos caminhos do Pai e de atenção aos caminhos de Cristo, né? Como Ele andou e como Ele foi tão bem cuidado pelo Pai. Que assim também seja para cada um de nós. Nós seguimos então pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, alegria estar aí na casa de vocês, com a sua família, que a gente sempre possa ter oportunidades novamente de nos encontrarmos. Na próxima quarta, a gente está aí de volta. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.